Boa noite, irmãos. Graça e paz, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos aqui nesta noite, mais uma vez, né, queridos, para podermos juntos estudar a Palavra de Deus. O nosso sermão da noite hoje tem como título Evangelizar. Vamos evangelizar, né? Um assunto muito importante para o reino de Deus, né? A questão da evangelização, e eu quero passar alguma ideia para os irmãos, né? Sobre esse tema tão importante, buscando dentro da palavra de Deus textos que vão nos ajudar, né? Na compreensão da importância desse assunto tão valioso, né? No reino de Deus. Muito bem, irmãos. Então, vamos agora buscar a Deus em oração. Vamos dobrar as nossas frontes para estar então buscando ao nosso Deus, para que Ele nos dê um coração direcionado a esse tema tão importante, para que Deus esteja nos dando sabedoria, para que Deus esteja nos santificando e fazendo com que nós possamos valorizar esse tema tão importante que é a evangelização. Glória a Deus por isso, por esse assunto tão importante na nossa vida. Oremos então, irmãos, dobremos as nossas frontes e busquemos ao nosso Deus em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos e rogamos agora em nome de Jesus que o Senhor esteja nos perdoando pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, e que possamos, ó Deus, agora estar totalmente ligados a Ti, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, para que, ó Deus, possamos estar com nossos corações atentos ao Teu Evangelho, aquilo que aqui for lido, aquilo que for dito, ó Deus, que seja para a nossa edificação, que seja para o nosso avivamento, que seja, Senhor Jesus, para que o Senhor se agrade de nós, ó Pai, e que nós, ó Senhor Jesus, nos alegremos também em Ti, que possamos, ó Deus, fazer essa importante tarefa que o Senhor nos colocou em nossas mãos, com muita alegria, com muito amor, com muito entusiasmo em nossos corações, para que as pessoas que, ó Deus, cruzarem conosco, ó Pai, possam ver em nós a alegria de estar servindo um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus que transforma, o Deus que fez o céu, a terra e tudo que há na face da terra, Deus. A esse Deus que servimos e por isso estamos alegres, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui, que o Senhor agora esteja abençoando a vida de cada irmão, de cada irmã que está assistindo, ó Pai, que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito também, ó Pai, estar, ó Deus, santificando os corações, ó Deus, preparando os corações, ó Senhor Jesus, para que possamos ser, ó Deus, atingidos pelo Teu Evangelho e transformados e santificados. Muito obrigado, Senhor Jesus. Fica, ó Deus, conosco nessa noite. É em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos, ó Pai. Amém. Irmãos, vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no seu capítulo 5, dos versículos 13 a 16. A palavra de Deus diz assim nessa passagem de Mateus, capítulo 5, de 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais pressa, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. E vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Muito bem. Lendo esse versículo, querido, essa porção da palavra de Deus, a gente se faz uma pergunta, né? O que Deus representa em minha vida, né? O que Deus tem representado na minha vida, né? E que bom, né, irmãos, que a gente pode, então, ser movidos, né, a estar pensando nisso, né? O que Deus representa na minha vida, né? Em Mateus 28, 18 a 20, ele diz assim: Jesus, aproximando-lhes, falou, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a nossa tarefa, queridos. Será que a nossa missão é estar só dentro da igreja? Essa é outra pergunta que essa porção da palavra traz aqui nessa pequena meditação nossa da noite, né? Olhando para essa passagem, né? Meditando sobre essa passagem, nós podemos nos perguntar: será que a nossa missão é só estar dentro da igreja? Muito bem, queridos. Mas Romanos 10, 14 ainda diz assim: Como porém invocarão aqueles que não creram? E como crerão naqueles que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Né? Temos centenas de pessoas a evangelizar no nosso bairro. Mas como, né? E aí, queridos, é nesse estudo que a gente vai descobrir juntos, né? O que a gente pode fazer. Como é que a gente pode, né? Dar continuidade a esse trabalho, né? Agora eu queria fazer uma pergunta para os irmãos, né? Quem entre os 12 discípulos que mais se destacaram na convivência com Jesus? Você pode estar me respondendo assim já, né? Foi Pedro, foi João, né? Mas e André? Né? Às vezes a gente não pensa no discípulo André, né? E eu queria dizer aos irmãos, né, que André apresentou Pedro a Jesus, né? André apresentou Pedro a Jesus. Vamos ler lá em João, no capítulo de João, ou melhor, no Evangelho de João. Estarei com a Bíblia aqui abrindo, os irmãos abram as suas Bíblias aí também. João 1, né? João 1, 37. João 1, 37 a 42. Diz assim a palavra de Deus: Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiram, disse-lhe: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. E André, o irmão de Simão, Pedro, um dos dois que tinham ouvido, irmãos, o testemunho de João e seguido Jesus, ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, né? E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João.
tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, queridos, pensando em evangelizar, né? E pegando aqui o exemplo de André, que não foi, né? Que na verdade não foi, esse não foi o único exemplo de André, né? Mas se a gente for lá em João também, abram ainda, mantenha suas Bíblias abertas em João, que a gente vai lá no capítulo 6 também, né? Capítulo 6, os versículos de 5 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, para que ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhes Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Queridos, outro exemplo, André, o que ele fez naquele momento? Ele pegou aquele menino, né, que tinha lá os 5 pães e os peixinhos, e aproximou de Jesus, né? Trouxe até Jesus, né? E ali ele sabia, né, que Jesus era poderoso, né, para estar fazendo um milagre na vida naquele local. Mas, queridos, existe também aí um jeito, né, ou seja, um segredo no Evangelho de evangelismo, e está lá em Filipenses 4:4. Essa questão, né, de Filipenses 4:4 é muito importante para a nossa vida, né? Principalmente, né, na questão de evangelização. Diz assim lá em Filipenses 4:4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, o maior segredo da evangelização é você estar completamente satisfeito no Senhor, querido. Como é que você vai evangelizar uma pessoa se você não está alegre, se você não está satisfeito, né? Se você não está com a sua vida espiritual firmada nos caminhos de Jesus Cristo, né? Existe uma história que diz assim, ó, uma menina, ou melhor, a tia de uma menina, ela foi viajar lá para Belém do Pará. E essa menina já tinha provado, né? A sobrinha dela já tinha provado o açaí de Belém do Pará. E ela achou uma delícia lá, né? Porque ela foi viajar para lá também, gostou muito do açaí de Belém do Pará. E quando essa tia voltou, ela trouxe esse doce, né? Esse açaí lá de Belém do Pará. E como ela estava voltando, né? 2 dias depois que ela já tinha chegado, a família se reuniu e foi fazer uma visita lá a ela, né? E essa menina que gostava desse açaí estava junto lá também, porque a tia tinha trazido, né? E ela estava querendo, né? E aí a tia serviu essa menina. E essa menina começou a comer esse açaí, se deleitar, né? Aquela açaí gostoso, que açaí delicioso, né? E então, queridos, todo mundo quis experimentar o açaí. Automaticamente deu vontade neles de experimentar aquilo, né? Por quê? Porque ela pegou aquele açaí, né? Ela sabe, ela valorizou aquilo, ela achava aquilo lá uma delícia, né? Ela fez uma propaganda daquilo lá, né?
uma propaganda boa, né? Então todo mundo naquela reunião ali ficou interessado em comer aquele açaí, né? E John Piper diz assim: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele, né? Então, querido, o maior segredo do evangelismo que existe é você estar totalmente satisfeito em Cristo. Todos os que estão ao seu redor vão perceber que você está satisfeito em Deus, agradecendo por tudo, pela sua família, pela sua casa, pelos seus amigos, e dizer: Senhor, eu estou totalmente satisfeito em Ti, né? Então, falar sobre a forma de... É importante também, queridos, os irmãos já ouviram, tem um fato interessante, vocês já devem ter visto, né? Principalmente no YouTube, né? A pessoa ela faz um vídeo do Open the Box, abrindo a caixa, né? Então ela vai lá, coloca a câmera dela para filmar tal, e vai abrindo a caixa, tirando o produto de dentro da caixa. O produto está bem embalado, esse produto aqui é muito bom, né? Então isso vai gerando uma vontade de ter, né, aquele produto, né? Eles veem alguém se satisfazendo com aquele produto, com aquele material ali que está sendo mostrado, né? E quando ele se satisfaz no produto, ele eleva esse produto, né? Ele faz uma propaganda desse produto, não é verdade? E assim a gente, como cristão, devemos fazer também. Nós temos que, sabe, estar satisfeitos em Cristo Jesus, né? Para que as pessoas possam ver isso em nós, né? Possa sentir isso em nós, né? Essa satisfação, essa alegria, né? De estarmos servindo a Deus, né? Outro segredo do evangelismo que existe com as pessoas que estão próximas de nós, que são conhecidos nossos, é que você se satisfaça e que você tenha prazer no Senhor. E todas as pessoas vão querer experimentar também, né? Você não vai ter que ficar falando assim para a pessoa: procura uma igreja, né? Vamos na igreja, né? As pessoas ao seu redor vão querer experimentar da mesma coisa que satisfaz tanto a sua vida, né? Isso é importante. Algumas passagens lá do livro de Davi, né? E você sabe que Davi era uma pessoa muito satisfeita em Deus, né? Que procurou a satisfação na nação que ele governava, no Deus que cremos. Isso está lá no Salmo 27:4. Abra sua Bíblia lá, queridos, no Salmo 27:4, para nós lermos esse salmo, né? Salmo 27:4. Davi diz assim: Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, né? Então você vê aqui, o sentimento de Davi para as coisas de Deus, né? Uma pessoa alegre, uma pessoa que valorizava, uma pessoa que elevava essa questão, né? Salmo 84:10, queridos, abram lá também, vamos lá. Salmo 84:10 diz assim: Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas da privacidade, a permanecer nas tendas da perversidade, né? E o Salmo 122, que a gente sabe de cor, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, né? Que bom, né, queridos, a gente estar alegre, estar satisfeito no Senhor, as pessoas podendo ver isso em nós, né? Isso eleva, né, a qualidade, né, de nós como crentes, eleva a Deus esse aroma suave, né, de estarmos amando, de estarmos, sabe, cuidando das coisas, né?
com um sorriso no rosto, buscando ao Senhor com alegria, né? E as pessoas, o nosso evangelizar deve ser assim, né? A nossa vida deve ser assim. Muito bem, queridos. Eu gostaria agora de estar contando uma história aos irmãos, que vai assim ilustrar um pouco também essa nossa meditação da noite, né? E ela diz assim, a história, né? Ela é de 2 garotos, queridos. É de 2 garotos, um mais velho que o outro, né? E o seu companheiro um pouco mais novo, né? E eles estavam caminhando por uma estrada que levava a um campo. Eles viram um casaco velho e um par de sapatos masculinos muito gastos ao lado da estrada. E ao longe viram o dono daquelas coisas, que era um trabalhador do campo. Eles viram lá o homem lá na frente, né? Viram que era um trabalhador e imaginaram, falaram, se está aqui é porque é dele, né? Então o garoto mais novo sugeriu que eles deveriam esconder os sapatos. E depois, sem o dono ver, né, ficar assistindo o pavor na cara do dono quando ele voltasse, né, porque os sapatos não estariam mais ali. Aí o garoto mais velho disse que aquilo não seria tão bom assim, né, fazer isso. E disse que aquele homem deveria ser muito pobre pela aparência das vestimentas que estavam ali, né. Então, depois de conversarem, né, de falarem um com o outro, o mais velho deu uma sugestão. Surgiu-lhe tentar uma nova experiência, né, naquela brincadeira que eles estavam tentando fazer ali. Em vez de esconder os sapatos, eles iriam colocar uma moeda de dólar de prata em cada um dos sapatos, para ver o que o homem faria quando achasse esse dinheiro, né? Muito bem. Em vez de esconder, né, eles colocariam esse dinheiro no sapato dos homens. E assim fizeram, né? O menino mais novo ficava com dó de abrir a mão para colocar a moedinha lá dentro, mas o mais velho incentivava a fazer, né? Logo então, o homem voltou do campo, vestiu seu casaco, escorregou os pés para dentro de um sapato e sentiu algo duro lá dentro do sapato. Tirou e dentro encontrou aquele dólar de prata. Alegria e surpresa brilharam em seu rosto. Então ficou olhando a moeda várias vezes, né? Girando na mão, olhando a moeda, né? Olhou ao redor e não viu ninguém. Então foi colocar o outro pé e, para sua grande surpresa, encontrou um outro dólarzinho de prata lá dentro. E aí a emoção tomou conta dele, né, do seu coração. Os meninos observaram de longe a sua emoção, viram que ele ficou emocionado, né? O homem se ajoelhou e ofereceu em alta voz uma oração de agradecimento, né? Naquele momento lá, né? Aquela oração fervorosa de agradecimento. E segurando as 2 moedas, né, em sua mão, né? Cada um em uma mão, com lágrimas nos olhos, ele falou assim, ó, né, em sua oração. Falou da sua esposa que estava doente, sem ninguém poder ajudar, e seus filhos sem comida em casa. Agradeceu ao Senhor fervorosamente por essa graça, que veio de mãos desconhecidas, e invocou a bênção do céu sobre aqueles que lhe deram essa ajuda tão necessária. Os meninos são tomados por uma emoção muito forte naquele momento e ficaram escondidos até o homem ir para a sua casa. Foram tocados pela sua oração e sentiram um calor dentro de seus corações. E logo que voltaram, voltaram a seu caminho, estrada abaixo. Mas aí um olhou para o outro, o mais velho olhou para o mais novo e disse assim: e agora? Você consegue sentir algo realmente bom no seu coração? Né? Então, através dessa história, queridos, né? Desse movimento do coração desses meninos, né? Esse homem pôde ali então ajoelhar-se e buscar ao Deus poderoso, né?
através de um ato ali, né, que ele nem não viram os meninos, né, mas os meninos ali, né, através daquela brincadeira, né, que eles nem sabiam que ia terminar dessa maneira, né, puderam abençoar aquela pessoa lá então, né, essa pessoa ser abençoada. E através da oração daquela pessoa, eles também puderam ser abençoados, né, porque foram tocados pela oração daquele homem e um calor, e sentiram um calor dentro do seu coração, né? Isso é o Espírito Santo, queridos, né? Muito bom, né? Quero ler um texto agora com os irmãos, né? Porque a gente conversou um pouquinho, né? Que a gente deve valorizar, né? A história desses meninos aqui, e a gente deve valorizar as coisas de Deus na nossa vida, se alegrar, né? Filipenses 4:4, né? Devemos estar nos alegrando, né? No Senhor, e assim abençoando as pessoas, né? Levando essa alegria às pessoas. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, né? Queridos, abram suas Bíblias então, em Atos, no seu capítulo 13, do versículo 44 ao versículo 52. Diz assim a palavra do nosso Deus: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, né? Mas os judeus, vendo as multidões, aqui está falando, desculpa, queridos, aqui está falando de Paulo e Barnabé, tá? Então, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nós iremos para os gentios, ou volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nos designou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijaram-se e glorificaram-se. Presta bem atenção, irmão. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Glória a Deus. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais das cidades e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E esses, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, né, partiram para Icônio. Versículo 52, presta atenção agora, irmãos, que aqui o versículo 52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Olha que maravilhoso, queridos, né? Olha que maravilhoso. Por quê, queridos? Eles transbordavam, né? Viram aquela transformação, viram a palavra de Deus ali, né, sendo pregada, vidas sendo transformadas, e eles saíram dali transbordante de alegria, né, e do Espírito Santo de Deus, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E se assim o fizermos também, né, nos alegrarmos no Senhor, né, você está totalmente satisfeito em Cristo Jesus, né? As pessoas vão ver essa diferença em você, querido, né?
elas vão querer saber o que é isso. Elas vão querer participar com você, né? Dessa alegria, desse transbordar de alegria, né? Cheios do Espírito Santo, né? A pessoa vai ver em você, né? Vai sentir em você essa alegria, né? E é assim que nós temos que fazer. Valorizar as coisas de Deus, né? Vim para a igreja sorrindo, né? Vim para a igreja com muito entusiasmo, né? Pensando, orando no caminho, dizendo assim, agora eu vou para a casa de Deus, agora eu vou ser edificado, né? Glorificando a Deus, né? E assim estando satisfeito na presença de Deus, né? Satisfeito na comunhão com os irmãos, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Alegrei, saindo alegre, contente, né? Dizendo assim, Deus me deu essa oportunidade tão maravilhosa de poder estar participando com os irmãos, né? Estar ali louvando a Deus, estar ali aos seus pés, né? Em comunhão com os irmãos e podendo ser alimentado e edificado pelo seu evangelho, né? Que bom, queridos, que bom, né? E é assim que a gente vai transformar, né? As outras pessoas, né? Estando alegre, estando satisfeito, estando com o nosso coração cheio do Espírito Santo, cheio de satisfação em Cristo Jesus, né? Pela nossa vida e por tudo que Ele tem feito em nós, né? Com muita alegria e com muita satisfação, né? De estar pertencendo ao reino desse Deus tão maravilhoso, desse Jesus tão maravilhoso, que nos trouxe a salvação, que ressuscitou no terceiro dia e nos deu a certeza da vida eterna. Glória a Deus por isso, né? Eu quero deixar com os irmãos agora uma reflexão que diz assim, entender a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas crer que Ele está no comando e tem um plano para a nossa vida faz a caminhada valer a pena, né? Então Deus tem um plano para a sua vida, querido, né? E isso faz a nossa caminhada em Cristo Jesus valer a pena, né? Ele não vai esquecer de você, Ele não vai, né? Ele nos promete isso, né? É uma promessa de Deus. Então nós temos que estar sempre alegres, né? Sempre nos alegrando. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, né? Deus abençoe assim esse momento. Deus abençoe esse momento de contato com a palavra de Deus, que você esteja sendo abençoado, querido, que você esteja sentindo a verdadeira alegria no seu coração de servir a esse Deus tão maravilhoso, né? Que tem feito tanto por nós, né? E que possamos deixar isso transbordar em nós para que as outras pessoas possam ver, né? E querer experimentar também dessa graça tão maravilhosa que é a conversão, a habitação do Espírito Santo em nós, né? Que Jesus Cristo pagou um alto preço para isso, para que possamos, né? Ou para que pudéssemos estar nessa posição tão privilegiada, né? Que é pertencendo a esse Deus tão maravilhoso e podendo louvar, bendizer e louvar o seu nome, bendizer o seu nome, né? E alegrarmos na sua presença. Deus abençoe, irmãos, a cada um, que Deus esteja cultivando o evangelizar nos nossos corações, que possamos estar ligados sempre a Cristo Jesus, para que essa alegria esteja sempre acesa dentro de nós, que as pessoas possam ver em nós essa alegria de servir a Deus, né? De poder caminhar com Ele, né? Que bom, que maravilhoso, né, queridos? Vamos orar agora então, encerrando assim essa pequena meditação da noite. Que Deus esteja abençoando a vida de cada irmão, que Deus esteja abençoando essa semana que vai se iniciar, que Deus possa estar à frente da sua vida, te abençoando,
te dando paz, e vamos confiante neles, queridos. Vamos nos alegrarmos sempre no Senhor, né? Muita alegria. Vamos servir ao Senhor com alegria, com nossos corações alegres, né? E vamos sempre buscar a presença desse Deus maravilhoso. Graças a Deus por isso, né? Oremos então, irmãos, encerrando assim o sermão da noite. Dobremos as nossas frontes e busquemos ao nosso Deus em oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, por esse momento, ó Pai, que pudemos estar lendo a Tua Palavra e, ó Deus, que o Senhor agora esteja cultivando em nossos corações, ó Deus, estarmos sempre alegres, ó Pai, para demonstrar para as outras pessoas que servir ao Senhor é algo bom, é algo maravilhoso, né? Que servir ao Senhor, nada nesse mundo pode ser tão bom quanto isso, ó Deus. O Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus maravilhoso, que as pessoas possam ver isso em nós, que as pessoas possam ver esse sentimento de alegria dentro de nós, esse sentimento de servir a Ti, ó Deus, como algo bom para elas, algo que elas vão querer também experimentar em suas vidas, ó Deus. Que o Senhor possa nos encher sempre, ó Senhor Jesus, com Teu Santo Espírito, que o Senhor possa avivar nossos corações, ó Deus, para estar buscando a Tua Palavra, para conhecer cada vez mais a Tua Palavra, aquilo que o Senhor quer de nós, ó Deus, e através disso, ó Pai, sermos obedientes a Ti, ó Deus, nos prostrar aos Teus pés em oração, ó Deus, buscar a Tua presença, porque sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas, ó Pai. Ó Deus, abençoa cada irmão que esteve conosco aqui, ouvindo, ó Senhor Jesus, a Tua Palavra, ouvindo, ó Senhor Jesus, esse tema da noite, que é evangelizar. Trabalhe em cada coração, ó meu Pai, que nós possamos sim, ó Deus, estar levando o Teu Evangelho, que possamos, ó Deus, estar servindo a Ti, ó Pai, com alegria, pregando a Tua Palavra, através dos nossos gestos, através da nossa alegria, através, ó Senhor Jesus, da Tua Palavra, podendo, ó Senhor Jesus, compartilhar com as pessoas o Teu Evangelho, esse Evangelho tão maravilhoso que nos alimenta, esse Evangelho tão maravilhoso que reforça em nossos corações as promessas que o Senhor tem para com o Teu povo. Ó Deus, que possamos sim estar sempre ligados a Ti, ó Deus. Ó Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Senhor Jesus, cuidando de cada um de nós, ó Senhor Jesus, e que possamos estar nos alegrando sempre em Ti, ó Pai. Sempre, 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 ó Deus. Muito obrigado, ó Senhor Jesus. Fica, ó Deus, conosco nessa noite. É em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que eu oro e agradeço, meu Pai. Amém. Irmãos, obrigado. Fiquem com Deus. Uma boa semana a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um.